Sim, crianças também passam por avaliação neuropsicológica. E neste vídeo eu vou explicar qual é a criança que precisa de uma avaliação neuropsicológica, como essa avaliação neuropsicológica é feita e como que é esse laudo. Inclusive eu vou abrir aqui um laudo para vocês e mostrar ele inteirinho, da primeira página até a última, explicando cada tópico dela, tá bom? Eu sou Alisson Lima, psicólogo, neuropsicólogo, mestre em neurociências de comportamento, e hoje nós vamos falar sobre avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes. E quem são essas crianças que passam por avaliação neuropsicológica? Normalmente são crianças encaminhadas pelo pediatra, pelo neurologista infantil, pelo psiquiatra infantil que quer investigar alguma questão cognitiva, comportamental, emocional da criança, ou às vezes a própria escola sugere o encaminhamento, para avaliação neuropsicológica porque a criança está apresentando algum comportamento que destoa um pouquinho do que é esperado para a idade, ou ela está apresentando algum nível de dificuldade de aprendizagem, de desenvolvimento atencional, é o famoso, será que é um TDAH? Então a escola encaminha também para buscar uma investigação mais profunda dessa criança e entender o que está acontecendo. E algumas vezes a própria família começa a observar algum comportamento diferente, por exemplo, de uma criança com TEA, com autismo, e ela busca fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, avaliação neuropsicológica para criança, para o adulto também, mas para criança e para o adolescente, é quando você percebe uma questão cognitiva acontecendo ali na criança, não entende muito bem o que está acontecendo de fato, e a partir desse ponto você quer uma investigação mais aprofundada. Agora eu vou explicar para vocês como que eu realizo o processo de avaliação neuropsicológica com a criança e com o adolescente, combinado? Primeiro ponto, a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação extensa, chata muitas vezes e cansativa. Ela sempre começa muito fácil cada exercício e conforme a criança vai avançando, ela vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, eu vou avaliar uma criança de 6 anos. Aí ela vai começar dentro daquele exercício com atividades bem simples. E conforme ela vai acertando, essas atividades elas vão ficando mais complexas, tá? E a partir do momento que a criança ela erra uma sequência específica de vezes, e isso depende de cada atividade que ela vai fazer, aí a atividade é interrompida. Então, com isso, eu já respondo quantas sessões nós precisamos para concluir a avaliação. Eu levo de 3 a 5 sessões, de 3 a 5 semanas, dependendo da emergência ou não da família. Porque se a criança estiver indo bem na avaliação, por exemplo, crianças com altas habilidades, ela começa fazendo um exercício que é esperado por uma criança de 6 anos e ela avança até uma criança de 14 anos, por exemplo. Então, quanto mais ela vai avançando, mais demora aquela atividade, mais sessões a gente vai precisar para fazer todas as atividades, que são muitas, vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Agora a criança eu atendi uma vez uma criança, por exemplo, que ela teve paralisia cerebral assim que ela nasceu. Aí ela se recupera um pouco e ela vai para avaliação, mas muito comprometida. Então ela não conseguia avançar em nada das atividades. A atividade dela era interrompida muito no início. E aí, por incrível que pareça, a gente conseguiu concluir a avaliação dela em 3 semanas. Porque foram atividades que foram interrompidas muito rapidamente, Um outro fator que eu levo muito em consideração é o cansaço da criança. Eu não posso continuar a atividade de avaliação neuropsicológica na criança se ela está cansada, porque o cansaço afeta o desempenho dela. Então, perceber o cansaço interrompe. Eu já tive casos que a criança tinha só 15 minutos e depois disso ela já não conseguia mais, a gente interrompia, aí essa levou 10 sessões. E eu tive crianças que queria continuar depois de 2 horas e quem estava cansado era eu e eu interrompia porque eu estava cansado. Porque não pode, de jeito nenhum, ter um fator externo que afete o desempenho da criança que não seja a própria habilidade dela. Então eu levo de 3 a 5 semanas para coletar os dados, de 3 a 5 sessões, e depois eu levo mais um mês para fazer a análise, interpretação dos resultados e elaboração do laudo. Nossa, Alisson, tudo isso? Sim, porque é uma coisa de excelência e qualidade. Eu vou até mostrar aqui um laudo para vocês em detalhes, para vocês verem que é muito completo. Tem um outro ponto, a criança precisa aderir ao processo de avaliação. Lembra que eu falei que é chato? Então você precisa fazer algumas coisas para que a criança aceite fazer, porque às vezes ela simplesmente se opõe a fazer atividade.
e isso altera o resultado. Como eu tenho já alguma certa experiência trabalhando com isso, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes, com adultos também, mas agora não mais. Agora eu recebo muita procura de adulto. Mas eu não atendo mais adulto, eu só atendo criança e adolescente, porque eu quero me tornar aqui em São Paulo um grande especialista da avaliação na infância. Algo que eu já tenho buscado e caminhado aí na minha jornada para me tornar uma grande referência e ser conhecido por essa atividade. Tenho bastante demanda dessas famílias também, de crianças que buscam avaliação, e muitas vezes essa família ela chega com a queixa já com o laudo neuropsicológico pronto, e ela chega com a queixa de que quer refazer a avaliação porque não gostou muito de como foi feito a avaliação anterior. E aí nós temos algumas complicações. Mas, para que isso não aconteça, existe uma técnica que eu uso, e aqui eu não vou contar, eu só conto para os meus pacientes, sinto muito, mas que facilita muito na construção do vínculo dessa criança comigo para que ela consiga realizar bem o processo de avaliação. Outra coisa que eu recebo muito mesmo, são famílias com crianças com idade inferior a 6 anos. Quando eu me formei no Albert Einstein em avaliação neuropsicológica da infância, principalmente, eu, por incrível que pareça, recebi crianças com 5 anos ou abaixo disso. Nós fazemos essa avaliação, mas eu confesso para vocês que é uma avaliação com menos qualidade, porque não existe tantas ferramentas boas o suficiente para avaliar com profundidade esse sistema nervoso, essa cognição da criança. A partir de 6 anos, aí nós temos muitas ferramentas, isso é maravilhoso. Eu sempre recebo mães, pais preocupados com os filhos, com 5, 4 anos. Normalmente com 5, eu peço para que a família espere. Falta quantos meses para completar 6? Falta 3, falta 4. Vamos esperar um pouquinho então para que a gente consiga fazer com mais qualidade? Agora vem uma criança com 4 anos e meio. Não dá para esperar mais 1 ano e meio até que a gente consiga fazer a avaliação dela. Então, nesse caso, eu investigo a necessidade daquela família, a importância de se ter um laudo rápido para contribuir para aquela família resolver a dificuldade dela. E a partir desse ponto nós fazemos antes de 6 anos. Mas eu recomendo fortemente que faça a avaliação a partir dos 6 anos por esse motivo que eu expliquei, tá bom? Outro ponto muito importante no meu processo de avaliação, eu separo a coleta de dados em 2 grandes momentos. Tem uma ferramenta em especial que ela se chama VISC, que nós usamos. Dentro dela são 15 atividades, 15 testes neuropsicológicos. E quando você vai analisar os dados daquela criança, os resultados dela, você vai pegar uma tabela normativa para comparar esses resultados. E aí no VISC em especial, é muito curto o espaço de uma tabela para outra. Por exemplo, tem uma tabela de crianças de 6 anos a 6 anos e 2 meses. Aí já depois é de 6 anos e 2 meses a 6 anos e 4 meses. E assim vai até os 16 anos, eu acho 17, eu não lembro agora. 2 meses é muita coisa. Aí eu pego uma criança que tem 6 anos e 1 mês e 15 dias... E daqui a pouco ela vai ter, sei lá, no final dessa coleta ela vai ter 6 anos, 3 meses e poucos dias. Aí já são 2 tabelas. Então, para esse problema não acontecer, a primeira etapa eu faço de forma rápida, sem grandes interrupções. Depois, aconteceu alguma emergência, a família precisa viajar e só vai poder concluir 1 mês depois, aí tudo bem. Porque as outras ferramentas, aí a janela é muito maior. Por exemplo, tem uma ferramenta que a gente vai comparar crianças de 6 anos a 9 anos. Então, olha só como é muito maior. Aí eu consigo trabalhar dessa forma. Aí, concluímos a coleta desses dados, aí eu começo agora um processo de análise dos resultados e elaboração do laudo. E para isso, eu vou mostrar um laudo para vocês aqui. Então eu tampei as informações, né, da criança para não expor ela, mas nós fazemos uma anamnese inicial, é uma entrevista com a família em que a gente pergunta detalhes desde o momento em que essa criança começou a ser concebida, se ela foi planejada, se ela não foi planejada, ao nascimento. Então até as notas de Apgar aqui, ó, nós temos. Tá vendo? Notas 9 e 10 dessa criança, que é a nota que se dá assim que o bebê nasce. Além da entrevista que eu faço com a família, eu faço também uma entrevista virtual. Então eles preenchem o formulário. Eu vou falar para vocês que, olha, é um formulário longo. Você vai, se puder, colocar até a quantidade de fios de cabelos que a criança tem ali, você vai colocar. Tudo isso ajuda na hora de analisar os resultados com o histórico dessa criança. Então aqui tem tudo isso, né?
uma análise rápida. É até bom porque às vezes o médico quer uma informação de evolução do paciente rápido e já tem algo bem resumido ali, muito funcional. Depois eu conto aqui como que foi o processo de coleta dos dados dessa criança, né? Ela foi cooperativa, por exemplo, essa criança, ela teve uma certa dificuldade para engajamento nas tarefas e baixa determinação com perda de atenção e foco ao longo do processo. E tem o porquê que isso aconteceu, já já vocês vão descobrir junto comigo. E aí eu coloco aqui ó, as atividades os testes neuropsicológicos que nós aplicamos nessa criança, e eu sempre deixo claro que a escolha das normas correspondeu à faixa etária, sexo e ao histórico acadêmico do paciente, que são os anos de escolaridade. Por quê? Quando eu faço uma avaliação numa criança, eu tenho que comparar ela com... Ela é um menino, então eu tenho que comparar ela com um menino. Ela tem 10 anos, então eu tenho que comparar ela com meninos de 10 anos. É um menino de 10 anos que está, sei lá, na segunda série, então eu vou comparar ela com meninos de 10 anos que está na segunda série. Tem que ser um grupo muito específico, tá bom? Seguindo aqui, nós temos um resumo de tudo que é feito. Então, teste de inteligência, né? Qual é o QI da criança, atenção e funções executivas, funções visuais, linguagem, funções motoras, habilidade visoespaciais, orientação, memória e aprendizagem verbal, raciocínio e abstração e outras coisas que depois eu vou mostrar também. Se vocês quiserem um vídeo explicando cada um desses, a importância e como é feita essa investigação, comenta aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não assistem até o fim, derruba a minha porcentagem de entrega dos vídeos, porque quanto mais você assiste, mais o YouTube entrega, e o meu objetivo é esse, obviamente, né? Aí aqui eu começo a análise, ó, eu explico sobre o QI. Essa criança, ela apresentou um QI de 108, com assertividade de 95%, ela fica entre 103 e 113. Se você olhar aqui na tabela de 103 a 113, está entre médio e acima da média. Essa criança com QI de 108, ela supera aproximadamente 70% das crianças da mesma idade que ela e do mesmo sexo. Porém, nós temos um ponto aqui nessa avaliação. Na verdade, essa criança ela é diagnosticada com uma hipótese diagnóstica, na verdade, de altas habilidades, superdotação. Ela realmente tem as características, mas ela pontuou baixo porque na parte de linguagem, e é uma dificuldade da criança com autismo, que nós descobrimos aqui que ela tem um perfil de autismo, ela não consegue interagir muito bem na parte da linguagem, na comunicação. Então isso prejudicou os resultados dela, e aí a nota dela cai bastante, tá? Então nesse caso é justificado lá na conclusão. E aí nós investigamos também a atenção em funções executivas, atenção, qual atenção? Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada e atenção geral. E as funções executivas também, como por exemplo, a capacidade que a gente tem de inibir respostas automáticas, da impulsividade, tudo isso é investigado. As funções visuais, para saber se a criança tem algum problema. Eu já tive um paciente que ele tinha um transtorno neurológico muito raro e tudo que ficava do lado direito dele, o cérebro dele negligenciava. Então, é como se fosse um material fantasma. Tava tudo escrito até metade. Depois daquilo, ele não conseguia. E isso a gente consegue diagnosticar também nesse processo de avaliação neuropsicológica. São doenças raríssimas, né? Achei impressionante assim. Inclusive, nós atendemos esse caso no HC, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Coisa mais impressionante mesmo, muito interessante. Depois nós investigamos a linguagem, a capacidade da criança, do vocabulário dela. Deixa eu pegar aqui um resumo. O vocabulário, a capacidade de compreensão, a capacidade verbal de elencar semelhanças entre objetos e coisas, a capacidade de raciocinar com palavras, a capacidade de lidar com informações, a capacidade de leitura. A investigação neuropsicológica, ela é muito completa, tá bom? Aí nós avaliamos também funções motoras. Então, eu estou olhando para cá, mas o material está para cá. É que a minha segunda tela está aqui. Aí nós temos a avaliação das funções motoras, se essas funções estão preservadas ou não. Então, como que está a parte motora fina, grossa, tudo isso a gente descobre na avaliação também. Investiga, na verdade, né? Avaliação visoespacial. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de se localizar no mapa em 3D, por exemplo? Pronto. A gente consegue investigar essa dificuldade nessa habilidade. A parte de orientação, memória e aprendizagem verbal. Infelizmente, essa criança foi o ponto que ela não conseguiu executar as tarefas, tá bom? Por conta das dificuldades dela.
Mas aqui é muito interessante. Pena que não tem nesse laudo. Mas normalmente eu coloco um gráfico aqui explicando como que a criança aprende através dos exercícios de aprendizagem verbal. Você consegue descobrir se é uma criança que demora muito, precisa de várias repetições para aprender um certo conteúdo, se ela aprende de primeira, se ela oscila ao longo da aprendizagem dela, se ela começa aprendendo e depois ela esquece tudo. É muito interessante mesmo, pessoal. Uma outra oportunidade, se eu for mostrar um laudo para vocês, eu mostro como que é esse gráfico, tá bom? A parte de raciocínio e abstração também, então a capacidade de literalmente de raciocínio dessa criança, de abstrair informações, em relação, por exemplo, a uma atividade de semelhanças, como eu já havia falado. Aí nós fizemos uma investigação para autismo, então é uma investigação feita pelo pai e pela mãe da criança, pelos responsáveis pela criança, não precisa ser só pai e mãe, tá? Nesse caso, o instrumento ele pontua no máximo 50. A pontuação que a mãe chegou foi 41 em relação à criança e o pai 40. E pontos superiores a 26 indicam a presença significativa de traços compatíveis com o transtorno do espectro autista, o famoso TEA. E aí, com certeza, a gente chegou a essa resposta por conta da pontuação. Aí eu coloco como hipótese diagnóstica, depois a gente caminha isso, eu vou explicar também. Nós fizemos também análise do TDAH para essa criança. E aí, no final, às vezes o médico ele não quer ler o laudo todo, às vezes a escola não lê o laudo todo, então eles vão direto para a conclusão. Na conclusão tem tudo isso que eu mencionei, só que mais resumido, mais organizado, né? Não que a outra parte não esteja organizada, mas de uma forma mais compacta. É isso. Eu em especial, nos meus laudos, que eu trabalho muito bem neles, desculpa aí a modéstia, mas realmente eu faço isso. Eu faço uma área de sugestões para a família. Então, assim, tá bom, Alisson, tá, fez tudo isso. O que isso significa? E daí? Então, eu explico o que a pessoa tem que fazer baseado nas informações que nós descobrimos. Então, aqui eu coloquei algumas informações para a família, do que ela tem que fazer, como ela tem que fazer essas coisas, eu coloquei aqui. Aí depois eu também faço sempre pensando na escola, então eu coloquei algumas sugestões para a escola também, o que eu acho que é importante para que essa criança evolua. E aí eu coloco todos os pontos aqui e é isso. Assino o laudo e entrego. Esse laudo ele tem a validade de 5 anos, tá? E é indicado que depois de mais um ano que ela fez essa avaliação, ela volte e refaça essa avaliação, porque a gente agora consegue comparar ela com ela mesma. Então lembra que eu mostrei uma tabela aqui? Deixa eu subir lá para mostrar para você. Nessa tabela aqui eu mostro, ó, um resumo. Eita, nós, que laudo longo, né? Olha só como ele é completo. Aqui, ó, um resumo. Por exemplo, aí, beleza. Como é que tá as habilidades visoespaciais? Médio superior, médio superior. Como que tá a linguagem? Ah, tá intercalando. Tem uma questão aqui que tá inferior. Aí nessa segunda avaliação, a gente consegue descobrir se a criança evoluiu, se ela se manteve na mesma, se ela regrediu, porque acontece também, tá bom? Então é muito importante que ela refaça essa avaliação. Muitas vezes, eu não sei se eu já mencionei aqui, mas muitas vezes eu recebo famílias que querem refazer a avaliação porque não deu certo com o profissional que estava sendo feito, porque a criança não quis colaborar, foi complicado. E aí ela vem antes de um ano e a gente não faz, porque aí tem um efeito de aprendizagem que a gente fala. A criança, ela meio que decora, né? Por mais que são vários exercícios diferentes, mas ela pode ter decorado algum deles. A gente espera o prazo de um ano para que esse efeito não aconteça e a gente consegue reavaliar, certo? Pessoal, eu recebo várias famílias que, eu fiz avaliação neuropsicológica, vai ver, não era avaliação neuropsicológica, não tinha nada do que eu mostrei para vocês aqui. Então, às vezes, investir um pouco caro. Eu vou falar médio de preços em São Paulo. Pelo que eu acompanho assim no mercado, está entre 3 mil e 5 mil reais uma avaliação neuropsicológica com excelência, com bons profissionais gabaritados, tá bom? Agora tem uns que cobram, por exemplo, 800 reais. Aí você pega o relatório, não tem teste nenhum, é só o que a pessoa observou e fala que isso é uma avaliação neuropsicológica. Não é, muito complicado, tá? Existe também uma diferença entre avaliação neuropsicológica e avaliação psicopedagógica. Não sei qual é o termo correto. Porque o neuropsicopedagogo, que é diferente do neuropsicólogo, o neuropsicólogo vai avaliar cognição, comportamento e emoções.
O neuropsicopedagogo é uma especialidade do pedagogo. Ele vai avaliar tudo relacionado ao processo de aprendizagem. Então, dislexia, descalculia, ele vai fazer exercícios focados nessa parte de aprendizagem, que é muito importante também. Muitas vezes, agora mais do que nunca, eu tenho solicitado para essa família um relatório, um laudo neuropsicopedagogo também, porque eu acho que são informações que contribuem muito no conjunto geral, na hora de você fazer uma análise desses dados, tá bom? Se você quiser passar comigo, então, não se acanhe, entre em contato. Tem meus contatos aí nas redes sociais, no YouTube mesmo você consegue encontrar. E se você tem dúvidas, perguntas, fica à vontade, coloca aqui no comentário que eu vou responder todas elas, combinado? Se você gostou, se inscreve no meu canal, por favor, me ajuda a crescer. Eu quero chegar à meta de 10 mil inscritos até o final do ano de 2025, ó, olha lá. E tem outros vídeos também que eu falo sobre avaliação neuropsicológica, sobre neuropsicologia. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre o laudo, o que é analisado na investigação, como é feito de fato, os detalhes, não posso expor aqui as ferramentas, né? Não ensinar a vocês, mas eu posso comentar um pouco mais. Eu só não fiz isso nesse vídeo porque ele já está longo demais e vocês não assistem tudo, aí acaba estragando o meu engajamento e o YouTube acaba não entregando tudo. Combinado? Bom, acho que é isso. Acho que, em resumo, eu respondi tudo que vocês poderiam se interessar nesse primeiro momento. Então, nos vemos em breve. E, olha, gostou de falar comigo aqui? Assista esse próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.